necessidade, né, hoje, e essa necessidade é a legendagem descritiva para surdos e ensurdecidos, encarada como LSE. Algumas pessoas me mandaram mensagem semana passada, e aí é importante explicar isso para vocês, acerca dos cursos da Montes Tagarelas, né? Esse curso que a gente está fazendo aqui agora, ele é considerado um curso livre, tá? Ele não é um curso, um curso técnico, tá? Então ele é um curso livre, que tem também dentro da natureza de formação uma profundidade, né? Todos os cursos livres que são ofertados, eles são ofertados com a natureza de estudo rápida, né? Objetiva e com o caráter mesmo de aperfeiçoamento, né? É, aí o pessoal perguntou se esse curso era reconhecido pelo MEC, né, e tudo. E é importante falar para vocês que o MEC ele só reconhece cursos técnicos de graduação e pós-graduação, tá? Então, todos os cursos que são reconhecidos pelo MEC só são de natureza técnica, de graduação e pós-graduação. E só quem pode hoje fazer curso de graduação, ofertar, né? Curso de graduação, curso técnico e curso de pós-graduação são instituições educacionais, né, que são devidamente registradas no MEC. Os cursos, né, da Monstagrelas, eles não são cursos técnicos, eles são cursos de aperfeiçoamento que são certificados por uma prefeitura de educação, tá? Por uma prefeitura, por uma secretaria de educação. Prefeitura de educação foi ótimo, mas por uma secretaria de educação. Então, é importante deixar claro isso, né? Tá me ouvindo, Kedson? Ah, pronto, beleza. Então, assim, é só para explicar e deixar, né, as coisas bem claras para que a gente possa entender melhor, tá? Então, vamos seguindo. Hoje, como prometido na semana passada, né, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco prática, para que a gente possa discutir e também fazer uma troca, né, de conhecimento acerca do que a gente está vendo, do que a gente vai observar, vai analisar. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o trecho, eu vou colocar um trecho aqui de uma obra, de um curta-metragem, chamado O Homem das Gavetas. Esse curta-metragem não tem nenhum tipo de conversa, não tem nenhum tipo de fala, tá? Tem personagens, mas a gente não percebe, por exemplo, especificamente um detalhe, né, na voz, enfim, mas transmite um sentido, transmite uma informação, e que essa informação é carregada de sons ambientes, né? Então, vou trazer esse vídeo aqui agora, tá? Para a gente poder discutir um pouco sobre ele. Eu não mandei ainda o material para vocês, tá? Mas eu quero muito poder, né, enviar esse material ainda hoje, tá? O material já está pronto, eu vou dividir esse material, né, em 4 etapas. Então, o primeiro eu vou mandar hoje, tá, para vocês, para que vocês possam dar uma analisada, dar uma estudada, inclusive, né, em torno do que a gente coloca, para durante a semana vocês praticarem essa atividade, as 2 atividades que a gente sugere dentro do material, tá? E utilizar o grupo para isso também. Eu acho que é muito importante utilizar o grupo para entender essa dinâmica de interação, para colocar o que você acha que deve ser colocado, né? E também ouvir e perceber como é que o outro também percebe, né? Esse processo de legendagem, né? Eu acho que isso ajuda mesmo na construção, tá? O segundo e o terceiro, né, materiais, eles vão ser encaminhados no próximo encontro, tá? E por fim, o quarto vai ser entregado entregue, né, no terceiro no quarto encontro, no último encontro. E a diferença que a gente vai ter, né, nesse processo essa aproximação, né, como é que eu posso dizer, esse caminho ombro a ombro, né? Libras Carpe Diem entrou aqui, eu não sei quem é, mas vamos ver, né? É eu. É que deu problema no outro lado. Tá bom, então tá certo. Então vamos aqui. Eu vou compartilhar aqui minha tela,
Eu vou tentar fazer algo bem prático com que a gente possa analisar. Eu vou falar pouco, né, e perceber como é que também vocês percebem, né, a informação aqui, tá? Só um momento. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim. Sim, dá Beleza. para ver. Tá, me escutem, me falem se vocês conseguem escutar o som. Só um momento. Você não falou que não tinha som? Não, tem som ambiente, só não tem som de personagens. Ah, ok. As falas. Conseguem ouvir? Estou ouvindo. Está ouvindo o fundo sonoro. Então, beleza. Então, vamos. Eu vou passar um trecho de 1 minuto, tá? Para que a gente possa agora discutir um pouco sobre a sonorização que é feita aqui. Só um momento. Ok. Perceberam aqui que a gente tem o início, né, uma melodia, e ao longo, né, de 1 minuto aí, a gente tem algumas coisinhas aí, né? Será que a gente precisa descrever todas esses sonzinhos que aparecem por aí? E como descrevê-los? Se a gente está no curso de autodescrição, a gente precisa passar o máximo de informações possíveis, tanto do som ambiente, como das expressões aí do boneco, ou de um personagem que não tenha fala. Eu acredito que é por aí. Certo. Então, nessa dinâmica, né, da descrição da legenda descritiva, a gente agora vai precisar traduzir, né, o som em texto. Então, a gente precisa entender que o som, ele é carregado, ele emprega vários sentidos, mesmo quando aquele som ele não transmite de maneira clara, né, uma informação que é passível do texto, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta, né, dentro desse processo, é que a legendagem ela vai traduzir o que é ouvido. Então, também o legendador ele é um tradutor do som, tá? O legendador né, descritivista, ele é um tradutor do som. Diferente, por exemplo, do tradutor e intérprete de Libras, diferente do audiodescritor, o legendador, né, descritivo, ele vai pegar o som e vai tentar entender as nuances desse som. Isso requer, muitas vezes, que a gente faça um roteiro, né, um mini roteirozinho para poder, né, entender segundo por segundo ou segundos, né, tempos que são aproximados. Leia levantou a mão. Não, aí seria igual falar o tipo de música, está tocando uma música de suspense. Seria mais ou menos isso? Basicamente isso. Só que até mesmo a forma que a gente vai escolher a palavra toca, inclusive, no sentido, tá? Kedson levantou a mão. Waisa, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Semana passada você deixou para a gente uma informação que, enquanto estamos traduzindo
uma tradução de um filme, de uma palestra, alguma coisa do tipo, que a gente não se preocupasse com sons ambientes, né? E agora está sendo justamente o contrário, pelo que eu estou entendendo. Então, Isso, qual é essa diferença aí na Libras, lá no vídeo, no filme, a gente não se preocupar com sons ambientes, e agora a gente se preocupar com sons ambientes? Como é que a porque gente a poderia... Libras, perfeito. A Libras, né, o tradutor-intérprete de língua de sinais para o audiovisual, ele precisa focar no som, na voz do personagem, não no som ambiente da obra, né? Hoje, vocês, né, como que são intérpretes, algumas pessoas que estão como intérpretes, precisam entender que nós temos vários públicos dentro do audiovisual. Nós temos pessoas idosas que ficaram ensurdecidas. Nós temos pessoas surdas, né, que ficaram ensurdecidas, né, que são ensurdecidas, e pessoas surdas que nasceram surdos e que percebem, né, que realmente existem vibrações. Então, o público, né, ele é um pouco abrangente. Então, quando a gente passa a entender a legendagem descritiva, a gente entende que nós temos um público muito amplo, né? Por quê? Porque ele, né, parte, por exemplo, para as redes sociais, em que as redes sociais hoje, né, não somente o audiovisual, mas somente pensando nas redes sociais, né, que tem vários vídeos curtos que precisam também ser legendados, porque muitas vezes a pessoa não consegue ouvir, porque está numa dinâmica de tempo que não consegue ouvir, mas consegue ler, né? Então, isso também atende a esse público. Também atende um público, né, que seja um público, talvez, sei lá, que ficou surdo, né? Que ficou surdo, que a gente chama de ensurdecido. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão, porque se vocês mandarem um texto, eu vou acabar me desfocando aqui, tá? E são muitas perguntas, e é muito, muito importante, né, fazer as perguntas para que a gente possa esclarecer pontos importantes. Então, eu estava explicando o seguinte, que dentro do processo de legendagem, a gente vai traduzir o som, a gente vai realmente se preocupar com o som, tá? Com todos os sons que são transmitidos. O legendador, ele não tem o foco como um tradutor-intérprete tem. Um tradutor-intérprete do audiovisual, ele tem um foco somente para atender pessoas surdas que dominam a língua de sinais, que não sentem necessidade, por exemplo, de saber os sons que existem. Então, nós temos uma diversidade, né, do audiovisual que, pelo menos pensando na pessoa surda e na pessoa ensurdecida, são duas pessoas, né, são dois públicos diferentes. Tem surdos que sentem necessidade, né, de entender, né, os sons, tem surdos que não sentem necessidade. Mas pessoas ensurdecidas que ficaram surdas, né, elas sentem necessidade de entender, de compreender, né, os sons ambientes, os sons de fala e tudo que está acontecendo, né, no que diz respeito aos ruídos, à sonorização, dentro do contexto de uma obra, por exemplo. Tá? Então, uma legendagem descritiva ela é diferente de uma legendagem tradicional. Então, na legendagem tradicional, isso que vocês estão vendo realmente ficaria do mesmo jeito. Não teria, por exemplo, o Homem das Gavetas aqui, né, ele pega a madeira, né, ele tem um som quando ele pega a madeira tocando na madeira. Né, esse Homem das Gavetas aqui, ele simplesmente na hora dele respirar, ele também emite um som. Né? Então, qual a diferença do som melodia, que a gente vê no início, né, o som ruído de uma respiração, né, e um som de um toque, né, de madeira? Então, destacar isso é muito importante, né? Daí, Daniel, ele pergunta qual a diferença de surdo e ensurdecido. Surdo, né, a gente vai destacar aqui os estudos que existem em torno do IBGE. Por exemplo, surdos, nós temos pessoas que têm um tipo de decibéis, né, a partir de 80%, 80%
não lembro. Tem no material. São 100 e poucos decibéis que são encarados como surdos. Tem até tanto decibéis que são encarados como ensurdecidos. Né? Pessoas que perderam a audição, por exemplo, eu estou perdendo minha audição. Então, eu posso ser encarado como uma pessoa ensurdecida, né? Que aos poucos, na minha vida, até minha fase, né, idosa, eu vou perder minha audição. Naturalmente, eu vou querer ouvir, né, ou, na verdade, entender, saber quais são os tipos de sons que são transmitidos, né, naquele momento ali, né, na obra que eu vou assistir. E essa necessidade também tem de várias outras pessoas hoje, tá? Leia levantou a mão e depois Lu levantou a mão, né? Então, Leia, pode falar? Assim, essa legendagem a gente vai ter que terá que ser feita na estrutura da Libras. Como é que seria? Não, na mesma estrutura da língua portuguesa. Né? Quando a gente fala de legendagem, como eu falei na outra vez, no outro encontro, a legendagem descritiva, ela vai traduzir, né, o som mesmo, né? Imagine, por exemplo, a gente vai no cinema e a gente assiste obras legendadas, né? Então, existe o legendador, o tradutor, né, daquela obra para a língua portuguesa, e aquele tradutor ele vai pegar o processo de interlíngua, né? O legendador tradicional. Ele pega o que aqui o texto está dizendo, ele vai traduzir e vai colocar na legenda em português, certo? Quando a gente fala de legendagem descritiva, a gente está falando em legendar filmes nacionais, né, e também filmes, né, internacionais que tenha acentuações e que identifiquem, dentro do processo de língua portuguesa, o que é fala, o que é som, né, o que é personagem, o que cada personagem está falando. Então, dentro do processo de legendagem descritiva, ela se configura como um tipo de legendagem, um tipo de tradução, que ela vai adentrar no processo de transmissão de informação, assim como a legendagem tradicional, mas a diferença é que ela vai descrever, né, além de sons, ela vai descrever intenções, ruídos, talvez, né, ela consiga, inclusive, descrever elementos que muitas vezes a gente não pensa. Por exemplo, quando a gente abre uma porta, deixa eu ver se aqui, essa porta aqui, quando eu abro, ela tem um ruído, ela faz um ruído. Então, a porta se abre lentamente, ou porta arranja ao ser aberta. Isso faz uma diferença na legendagem descritiva, né? E como empregar verbos no gerúndio, a gente não usa. Aí a gente vai ter uma aula sobre isso. O que são verbos no gerúndio? Ou a gente pode utilizar, mas em que momentos, em que situações a gente pode usar ou pode evitar, né? Até que ponto, por exemplo, um gerúndio ele pode se tornar um vício de linguagem. Então, de maneira específica, a legendagem descritiva, nós temos a tradicional, em que somente falas vão ser expressas, e a gente não sabe quem é que está falando. Então, quem é o personagem que está falando? A gente não sabe na legendagem tradicional. A gente só vê informações, né, passando na tela. Mas na legendagem descritiva, a gente sabe que fulano de tal falou, e ciclano também falou. Então, aí a gente consegue perceber que fulano, né, é uma pessoa diferente de ciclano, né, e ciclano também é diferente de Beltrano. Então, nós temos aqui 3 pessoas diferentes, por exemplo. Tá? Enfim, Lu levantou a mão e depois Nai levantou a mão. Fique à vontade. Lu. Oi, boa tarde. Aizamak, eu levantei a mão, acho que para falar um pouco, perguntar sobre o que você acabou de falar, que é sobre a diferença, né, para perguntar, porque quando você falou, né, tem a legendagem que ela vai ser feita a partir das falas, né, que vai ser transcrita, só que na tradicional você já explicou, não se fala
não se mostra quem fala, porque se pensa, quando a gente escuta, a gente identifica pelo som da voz, né? Então, quando nós fizermos a legendagem ALSE, a gente vai, então, identificar a pessoa que fala e a fala dela, e quando são os ruídos, os sons, me chamou a atenção porque a maneira como você falou, né, da porta aberta, abre a porta, né? É quase descrever, então, o que está acontecendo de sons, né, no ambiente, seria mais ou menos isso, então, ou a gente cita, porque assim, na audiodescrição a gente descreve o que está sendo visto, mas, por exemplo, quando fala, por exemplo, da porta, é como você mostrou, às vezes eu posso estar aqui, falando com você na cena, abriu a porta lá, mas aí eu não vejo a porta, mas eu vou descrever esse barulho que aconteceu na cena, porque é uma porta que foi aberta. Acho que era isso que eu queria confirmar. Obrigada. Antes de você responder, Pro, deixa porque Perfeito, minha pergunta também casa um pouco com a dela. Certo. Nessa questão, porque eu também fiquei nessa dúvida, porque ela falou aí da questão do falar, e aí eu te pergunto assim, são frases soltas, ou a gente faz um enredo de um texto, e assim, não seria uma narração, é isso que eu quero saber, como é que seria essa estrutura desse texto? A gente tem como classificar esse texto como, por exemplo, narrativo, ou só uma descrição, mas sem uma ligação, assim. Aí, quando ela falou, realmente, eu fiquei pensando, abre a porta, o ruído de porta abrindo, então, assim, seriam mais essas frases soltas, como é que seria mais ou menos a estrutura deste texto? Perfeito. Primeiro, a consideração que Lu ela faz, ela é muito importante, porque realmente, quando a gente faz a descrição de uma cena que tem uma sonorização, que aí se configura, né, como diferente da audiodescrição, diferente da interpretação de livros, a gente entende, Lu, que a gente vai descrever, né, as ações desse som. Então, quando eu tenho um ruído de uma porta, então, esse ruído só é ouvido quando essa porta é aberta ou quando ela é fechada, então, porta range ao ser aberta. Ou seja, o surdo, ele está vendo a cena, o ensurdecido, né? Ele está vendo a cena e quando o personagem ele abre a porta, né? Aquela porta emite um som. Então, quando tem a legendagem ali dizendo que teve um som, torna mais vívido, porque a pessoa ensurdecida, ela tem resquícios auditivos. Então, ela lembra, né, que ruído é esse, né? Quando essa porta também se fecha, ela também tem um ruído, ou seja, é algo que a gente chama de coerência. Se você abriu e deixou a porta aberta, se o personagem deixou a porta aberta, então ela só range uma vez. Só que o personagem entrou, né, abriu a porta, sentou. Quando ele senta na cama, por exemplo, né, ele abriu a porta do quarto, deixou aberta. Ele sentou na cama, a cama fez... Isso também é um som, né? Como também descrever esse som, a gente vai discutir aqui. Não sei se ficou clara assim, a minha resposta em relação a essa situação, né? Naya, ela faz uma pergunta de sistematização, que eu achei interessante também. Por exemplo, eu preciso, quando conversar com o produtor, ou vocês, né? Não, desculpa. Quando vocês forem conversar com um produtor, né? Um produtor, ele pediu para vocês legendarem uma obra, enfim, vocês precisam pedir, né, uma lista de falas, ou, né, talvez a legenda tradicional, né, se foi já feita em algum momento, tá? Então, o produtor, ele pode passar para vocês, mas pode acontecer do produtor não ter, poxa, perdi, eu não tenho, né? Então, talvez você precise fazer, primeiro, a legendagem tradicional, para depois entrar na legendagem descritiva, tá? Primeiro, faz todos os sons dos personagens, né? Dá de falas e assim por diante. E por último, né? Faz a descrição do som
né, depois da fala dos personagens. Por exemplo, imagine que a gente está conversando aqui, né, e nesse exato momento passa um motoqueiro fazendo randandandan, né? Então, nesse exato momento, quando acontece isso, né, como que seria, né, esse som, né, esse barulho de moto passando, né, ou um barulho de motor de moto. Agora, será que destacaria esse movimento, né? Então, diferente da legendagem tradicional, a legendagem descritiva ela adentra em uma realidade que a legendagem tradicional não comporta, tá? Não sei, Nay, se eu conseguir explicar para você também. Se eu não conseguir, pode levantar a mão. Ah, não, mas eu não consegui responder, não conseguiu. Tá, eu vou ali tentar responder. Lilian também levantou a mão. Fique à vontade, Lilian. Eu acho que você até já deu uma dica aí agora falando da moto, né? Porque quando a gente pensa em legendagem descritiva, é tudo que está acontecendo na cena, independente de estar, eu entendo, né? De estar, a gente está vendo ou não, né? Por exemplo, às vezes o personagem está ali e no fundo tem um passarinho, mas o passarinho não mostra ele na cena. É isso mesmo. Então, a gente vai fazer essa legendagem descritiva, independente ou não de estar aparecendo aquele som, né, na imagem ali. É isso, né? Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? É exatamente isso que você está trazendo aqui, né? E a percepção, né, tem que ser essa, tá? Gislane levantou a mão. Boa tarde a todos. Olha, você falando aí, as colegas dando os exemplos, eu me lembrei quando a gente ativa na TV aquele closed caption, né? E aí vem a legendagem, ela faz isso, ela como você falou, passarinho cantando, seria mais ou menos isso? Depende. Hoje, por exemplo, você está falando da Netflix, né? Quando você acessa a Netflix e coloca a legendagem, né? Até na TV comum mesmo, você está assistindo, tipo, a gente está no consultório, e aí aparece lá a legendagem do que está acontecendo, está legendando a novela, e aí eu tive no consultório essa semana e eu prestando atenção na televisão e apareceu, né? E aí estava lá escrito, passarinho, não foi passarinho, foi cachorro latindo. Então Perfeito. seria mais ou menos isso? Isso sim. Eu entendi. É porque quando a gente fala de closed caption, tem uma outra dinâmica também, né? O closed caption é um tipo de legendagem, né? Não é uma legendagem descritiva, é uma legendagem oculta que é utilizada, por exemplo, que é utilizada, né? Hoje, por exemplo, na TV Brasil, né? E algumas emissoras de TV. Por exemplo, a Globo tem, se você colocar o closed caption, né, vai aparecer lá a Globo. Só que, por exemplo, na Globo, em qualquer outra TV aberta, não tem a descrição, né, do som, não tem a legendagem descritiva. O que a gente vê é uma legendagem tradicional. Nos últimos anos, pelo menos nos 4 últimos anos, as obras que foram produzidas, né, que são produzidas nos últimos 4 anos, que estão na Netflix, Globoplay, HBO, Prime, se vocês colocarem lá a legendagem, lá já tem algumas obras que vocês vão conseguir observar a legendagem descritiva, né? Então, até fico, né, bem feliz em saber, por exemplo, que quando você está assistindo, Gislane, né, a obra, alguma coisa lá no consultório, né, essa obra, aquela informação ali, tem uma legenda descritiva em que descreve o latido de um cachorro, mesmo quando aquele cachorro não aparece. O rosnar de um gato, mesmo quando aquele gato não aparece. Um barulho de trovão, né, que é sentido naquele momento. Então, descrever esses sons torna a obra mais próxima da realidade da pessoa ensurdecida, e também da pessoa, vou colocar aqui, pessoa idosa que perdeu a audição, né? Que também se encontra dentro do contexto de pessoas ensurdecidas. Então, pessoas surdas são pessoas que elas não nasceram sem escutar,
e pessoas ensurdecidas que ouviram e que perderam, né, a audição no decorrer do tempo, tá? Duda levanta a mão e depois Lu. Eu, eu já tinha reparado antes do curso nessa questão de legenda em relação a essa coisa de não descrever som, né? Ou então, tipo, às vezes colocava um filme, aí, tipo, tem gente que não gosta de legenda. Eu, por exemplo, não gostava. Mas aí depois eu fui começando a reparar que umas legendas muito mal feitas, que eu falava, nossa, mas principalmente quando é filme em inglês, porque eles traduzem uma coisa que não está aproximada da língua portuguesa, por exemplo. E aí fica muito confuso, aí não tem essa questão de separar de quem está falando, o nome dos personagens, não tem a descrição do som. E outra coisa é a questão da pontuação da língua portuguesa, tipo assim, as legendas são muito erradas, assim, tem muitas palavras escritas erradas. Então são várias coisinhas assim que a gente vai percebendo, né? E que eu fui percebendo depois também do curso de legendagem, que eu tinha reparado nisso. Aí são as situações adversas que a gente vai, inclusive, discutir, né? Sobre desvios, por exemplo, ortográficos, né? Desvios, inclusive, na legendagem. Por isso que é importante, por exemplo, ter um consultor ensurdecido que consiga, por exemplo, né, analisar aquela legendagem e realmente entender se aquela legendagem descritiva que foi feita, ela tem a ver com a realidade ou não, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a consulta por pares, né, aqui, em que vocês vão. Eu quero que a gente consiga fazer isso praticando, né, aprender fazendo, né, e pegar as situações e analisar. Poxa, a gente tem essas obras aqui. Vamos agora tentar entender como eu percebo essa informação. E aí é importante, por exemplo, haver uma consulta, né, para o grupo e, consequentemente, para os nossos consultores. Então, quando a gente observa que um som ele não é descrito da forma que deveria, quando a fala não é colocada da forma como deveria, né, isso interfere totalmente no sentido e também na obra que o produtor se desgastou tanto, né, em fazer. Então, é um respeito que a gente tem por dois públicos. O produtor, o empresário e o produtor que está ali, né, naquele desenvolvimento daquela obra, e também no cliente, né, no consumidor, né, que vai realmente consumir aquela obra, que talvez vá para o cinema pagar para assistir, só que no cinema a gente não encontra legendagem descritiva, né? A gente vai encontrar, por exemplo, o aplicativo, né? A gente encontra o aplicativo para assistir a obra no cinema, e esse aplicativo a gente assiste o filme lá na telona e a legenda aparecendo. Então, não é acessível, o cinema hoje não é acessível para a pessoa surda. Inclusive, tem até um movimento hoje, né, da legendagem nacional, legenda para quem para quem não ouve, que tem lutado muito, inclusive no cinema, para que o cinema seja acessível para a pessoa surda. E quando o surdo ele pega pega o celular para assistir a obra aqui no celular, para assistir lá, fica difícil. Então, o aplicativo ele resolve, né, ele atende as pessoas cegas, né? Por exemplo, as pessoas de baixa visão. Mas quando a gente pensa na pessoa surda e na ensurdecida, né, esse aplicativo que é utilizado, ele não facilita, né, a imersão da informação na obra, né, daquela obra que está sendo transmitida. Eu não sei se eu consegui responder, Duda, mas se eu não respondi, você pode falar, tá? Lu levantou a mão, fica à vontade, Lu. Eu queria fazer duas perguntas, assim. Primeiro, perguntar, porque assim, quando você fala, né, sobre nós fazermos primeiro a legendagem das falas, depois os sons, né? Eu queria perguntar primeiro, acho que sobre a questão da pontuação, como ela entra, né, dentro dessa legendagem, e perguntar também, porque
Existe, por exemplo, eu uso, por exemplo, o Filmora, né, para editar. No Filmora, a gente tem a possibilidade de ter esse serviço de transcrição, né, que sempre a gente precisa voltar e olhar, né, porque nunca está 100% correto, mas que já ajuda bastante, às vezes, né, para a gente legendar. E aí eu pergunto se existe essa mesma... um aplicativo que a gente usa também para legendagem para LSE. Ó, Obrigada. são perguntas fantásticas, Lu. Assim, eu agradeço. Bora dividir em duas partes aqui, certo? São duas perguntas, então vamos dividir em duas partes. Só para registro, né, aqui da mensagem e pergunta e resposta, eu vou pedir para você perguntar de novo a primeira pergunta e aí eu vou responder, tá? Que aí vai facilitar para quando a gente for retomar, né, assistir as informações. E a segunda pergunta, aí eu respondo, para ficar mais fácil, pode ser? Pode sim. Eu vou perguntar, então, primeiro, em relação à legendagem, né? Quando você sugere, né, para nós legendarmos primeiramente com as falas, né? A legenda tradicional, e depois a legenda LSE, como funciona essa questão da pontuação nas Beleza, legendas? perfeito. Primeiro, quando a gente vai fazer esse tipo de serviço, né? Por exemplo, uma legenda tradicional é quando o produtor ele não tem, né, aquela obra, a legenda daquela obra ou a lista de falas. Então, muitas vezes a gente faz até um serviço a mais nesse processo, porque a gente vai fazer a legenda tradicional e, por último, a legendagem descritiva. Quando a gente fala de pontuação, a gente precisa seguir as regras gramaticais da língua portuguesa. E também um tempo, né, que é previsto na ABNT. E aí, de acordo com o planejamento que eu fiz, eu iria ter essa aula na próxima semana, né, falando sobre a ABNT, sobre os pontos diacríticos, que aí a gente utiliza aspas, né, dos pontos, travessão, quando utilizar, por exemplo, né, a aspa para indicar que é a fala de uma outra pessoa, é um personagem falando a fala de outra pessoa, né? Ah, fulano me disse, ó, toma cuidado, né? Então, essa fala, ó, toma cuidado, não é do personagem, é de outra pessoa. Então, isso também a gente vai discutir. Eu fiz esse planejamentozinho. Eu tenho muita informação, por exemplo, que a gente está aqui e que eu está tendo também no material. Eu acho que eu estou pecando nisso porque eu não mandei o material ainda, mas eu vou mandar, prometo que já, assim que terminar esse encontro, eu vou mandar, tá? E assim, é tão massa, é tão interessante, porque o que traz, assim, tem a ver especificamente também com a relação de diálogo que a gente tem com um produtor. Então, se o produtor falar assim, coloca aqui, Isa, se vira, eu não tenho, se vira. Isso também interfere no valor que você vai cobrar para fazer a legendagem, né? Então, assim, para Rendisplay, né, a gente tem um pouco mais de 600 obras que eu conversei com os produtores para eles cederem as obras para a gente. Então, eles cederam, né? Se eles já cederam as obras, eu fiquei meio receoso de pedir também a legendagem que eles já fizeram, né? Eu fiquei receoso de pedir, porque assim, eles já estão dando para a gente as obras, né? Então, serve para a gente como estudo, como aproximação mesmo de aprofundamento, né? Mas, por exemplo, em algum momento, para fins de estudo mesmo, né? A gente está vendo, por exemplo, aqui agora o Uma das Gavetas que não tá no nosso catálogo, mas se em algum momento a gente está aqui discutindo, analisando, e vocês dizem assim, Isa, eu acho necessário ter essa legendagem aqui para a gente poder entender, ou a lista de falas. Aí eu posso ligar para o produtor e falar assim, produtor, tem como, a gente está estudando aqui tua obra, tem como você disponibilizar, né, a legenda tradicional ou a lista de falas? Porque a partir da legenda tradicional a gente só vai se focar no som, tá? Então, não sei se eu consegui responder essa primeira pergunta, Lu. Quando a gente, em parte, né? Porque de maneira mais profunda, a questão da pontuação, das pontuações, por exemplo, ponto final, vírgulação, né? Isso exige também um conhecimento
de oração, frase, período, né? Existe também o conhecimento de orações subordinadas, assindéticas ou sindéticas, né? Isso também exige, por exemplo, quando empregar uma vírgula ou uma pontuação, né? A ABNT, por exemplo, ela fala que nós temos que ter até 42 caracteres. Quando a gente fala de até 42 caracteres, a gente inclui, inclusive, o espaçamento, a gente inclui a vírgula, a pontuação, os colchetes, né, ou parênteses, os dois pontos. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Até 42 caracteres e também, no mínimo, entre 3 segundos e 5 segundos. Então, quando a gente vai legendar, a gente precisa realmente entender qual é o ponto de uma pausa longa, em que eu vou utilizar um ponto, tá? Ou eu quero utilizar um ponto, inclusive, um ponto ideológico. Porque muitas vezes a gente diz assim, poxa, aqui tem uma pontuação que eu acho, por exemplo, oi, tudo bem? É uma interrogação ali. Aí a pessoa diz, oi, tudo bem. Eu posso utilizar um ponto ou uma exclamação. Qual a diferença, por exemplo, do ponto e de uma exclamação na resposta ali? Tem toda uma diferença. A pessoa falou, oi, tudo bem? Ou, né, oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Então, nós temos aqui agora uma diferença, inclusive, na entonação da voz. Essa entonação da voz, a gente vai especificar a partir desses sinais diacríticos, né? A exclamação, né? É um ponto e vírgula também, né? É uma pausa, mas é uma pausa um pouquinho, não, nem é considerada uma vírgula, nem uma pontuação, né? E o que Lu traz é fantástico, porque tem um módulo no material que especifica detalhadamente, né? Essa questão da pontuação. Vocês vão ter um manual, né? Assim, um manual com base no que a gente já fez, né? Já discutiu, né? E também de problemas que a gente já passou. A gente passou por várias situações que a gente precisou refazer a legendagem. Eu vou trazer para vocês os nossos erros, o que eu já cometi como erro, né? E como foi que, a partir do erro, também a gente já acertou, né? E a gente está continua acertando, né? Graças a Deus, tá? Então, a primeira pergunta, ok. Eu gostaria, Lu, que você fizesse agora a segunda pergunta, que tem a ver com a IA, né? E o Filmora. Isso, eu queria perguntar sobre a questão da legendagem na hora de fazer, porque, assim, eu trabalho com o Filmora. No Filmora, eu tenho uma ferramenta que me permite transformar o áudio em legenda, e aí eu revejo, né? Eu faço as correções, né? Eu faço uma revisão do texto. E eu queria perguntar se tem também uma ferramenta que ajude para fazer a LSE, se faz uma inicial e a gente vem e faz a revisão. Obrigada. Certo, só me dê só uns momentinhos que eu estou aqui compartilhando a tela. Que bom que o Filmora surgiu, que bom que o Adobe Premiere surgiu, né? Que bom que várias ferramentas de IA surgiram, né? A gente não pode deixar de lado essas ferramentas, mas em um certo momento, inclusive eu fazia por esse aplicativo que vocês estão vendo aqui. É um aplicativo manual mesmo, tá? E assim, não usa inteligência artificial. A gente, pelo menos, né, na época, a gente fazia o seguinte, ó, a gente subia o arquivo, né? Então a gente colocava o arquivo aqui, né? Enfim, subia. A partir desse arquivo, ele desmembrava o tempo do arquivo. A gente precisaria analisar o tempo do arquivo que era, né, apresentado na obra, e a partir disso, aí a gente fazia, né, a separação do que é som e do que era fala, tá? O nome do aplicativo desse software, né, é Subtitle Edit, né? E aí é uma ferramenta que era fantástica. Ele gera arquivo em SRT, que é um arquivo que é utilizado, né, um audiovisual para converter, né, aquele texto que é feito em
em doc, né, em arquivo visual, né, lido lá na TV, né, enfim, no encoder da plataforma ali de cinema, de streaming, enfim, de TV também, tá? Então, quando o Lu fala sobre o Filmora, eu também, Lu, eu uso não somente o Filmora, mas também outras ferramentas, tá? Não utilizo a IA, né? Na verdade, eu acho que, embora a IA ela faça muito rápido, por exemplo, uma transcrição, ela erra muito também. Então, erra muito a fala. Então, assim, quando se fala da descrição de som, a IA ela não consegue fazer isso ainda, né? Então a gente vai precisar realmente ter o lado humano mesmo nosso para poder apurar o nosso ouvido, né, a nossa audição para entender e compreender os detalhes dos sons. Por exemplo, uma onda, né, do mar, ela emite um som a partir de um vento, né, que é feito, vai e volta. Esse som também ele pode ser, né, expresso, e a gente quer estudar. A gente quer fazer isso a partir dos tipos de sons que podem surgir, que são comuns, na verdade, né? Então, não é para a gente ter uma receita de bolo, mas é para a gente ter uma noção do padrão que existe e, a partir desse padrão, a gente desenvolver uma ferramenta, uma metodologia, né, de legendagem que facilite o trabalho, que tenha boas práticas do trabalho, né? E também a gente tem, além disso, né, uma rede de apoio. Porque pode acontecer de você pegar um trabalho e ser tão pesado e você falar assim, poxa, eu não consigo só, né? E conversar com outra pessoa, você poderia me ajudar? Né? Eu acho que a gente está nesse processo de construção e a gente pode ajudar um ao outro, sabe? Enfim, a gente tem recebido, por exemplo, muitas obras e eu rejeitei várias delas. Eu tive que rejeitar. Por quê? Porque eu não tinha formado pessoas ainda para me ajudar, né? Então, eu preciso formar pessoas para dizer assim, não, a gente agora tem um grupo, né, que a gente formou e vamos seguindo. Eu poderia conversar com outras pessoas? Eu poderia conversar com outras pessoas. Inclusive, eu conversei com outras pessoas, né? Só que, infelizmente, aí talvez seja agora um desabafo meu, infelizmente, Lu, infelizmente, tô falando do Lu porque é que tá aparecendo aqui para mim, tá? Então, infelizmente, durante alguns anos, o Isaac, e pessoas que já vêm me acompanhando desde há muito tempo, já pediu muita ajuda a muitas pessoas, confiou também em muitas pessoas, mas acabei sendo traído, né, por pessoas de muita confiança, acabou, por exemplo, pessoas pegando os nossos trabalhos, né, e tidos como um deles, sabe? Então, assim, eu ainda confio ainda na humanidade, sabe? Não deveria, mas eu ainda acabo confiando e, assim, a minha intenção em fazer um grupo como esse é, de fato, para a gente ter um grupo de apoio que a gente seja de nossa confiança e falar assim, chegou uma obra aqui, você aceita fazer? Isso tem funcionado muito bem com a Libras, né? Esse mesmo grupo, tem um grupo que está aqui que também compõe também a interpretação do Libras, e assim, são pessoas que eu desenvolvi confiança também. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, sabe, Lu? Então, a gente confia, né? Confiou, atingiu os testes que a gente precisava, então vamos seguindo. Quando as pessoas confiam na gente sem dinheiro, quando tem dinheiro, confiam mais ainda. Então, essa é a verdade, né? Então, assim, eu acho que eu tenho uma filosofia que é justamente isso, né? Fazer o que a maioria realmente não faz, tá? Eu não sei se também consegui responder, né, a sua dúvida, mas o Filmora, ele, inclusive, ao término do curso, eu quero vou fazer um sorteio, tá? Do Filmora, né? Ele é definitivo. Como é? Vitalício. Vitalício, isso. Vitalício. Por quê? Eu quero também aproximar, fazer com vocês, né, aqui, a continuação desse curso, agora de forma gratuita,
pensando na edição. Então, eu quero ajudar vocês, né, a também fazer boas práticas de edição, pensando na legendagem e pensando também na interpretação do Libras. E, Aisa, e o consultor? Né? E agora? Eu quero fazer também um curso de consultoria, né, para pessoas surdas e ensurdecidas. Nesse curso, a gente vai ter a colega Carol. Carol, ela é diretora de cinema, ela é a primeira diretora de cinema, né, que ela é ensurdecida no Brasil. Ela tem algumas obras premiadas, né? Ela foi a primeira, né, diretora ensurdecida. E aí alguns outros vieram, né, surgiram também, isso é fantástico. E Carol, ela tem algumas obras que foram premiadas na Berlinale, lá na Alemanha, né, e também no Brasil. Ela está com a gente, né? Ela está com a gente nesse processo de consultoria. E ela quer fazer uma consultoria junto às pessoas ensurdecidas. Então, eu vou estar no suporte dela. Então, quem vai estar dando o curso de consultoria é ela, para as pessoas surdas. Ah, Isa, mas eu posso fazer? Ela quer esse público específico. Então, a gente vai respeitar, né? E o que eu quero fazer com vocês é justamente esse processo de legendagem. A gente vai discutir, inclusive, questão de salário, né, do legendador. Né? A gente vai discutir, né, as questões trabalhistas do legendador também, né, que é muito importante. E foi um trabalho que durante nos 5 últimos anos, que foi um trabalho que ficou em muita evidência, né? A gente, por exemplo, compõe a Associação dos Streamers Independentes, né, e tem muitos streamers que têm a necessidade de ter legendadores. O que é que a gente vai fazer? A gente vai aproximar quem é de nossa confiança, tá? Então, Lu, assim, de maneira bem específica também, eu durante muito tempo quebrei minha cabeça com um software, né, que não tinha IA, né, e tudo. Eu já usei o Filmora, né, já usei, testei, na verdade, a IA deles, né, tem muitos erros, tem muitos acertos também, né? Então, por isso que é interessante ter o processo de reavaliar, reanalisar, né, a informação, né? Porque senão a gente incorre em um erro, né? Que é o erro de não transmitir a informação da maneira correta. Me dê só mais um minutinho que eu vou colocar o notebook para carregar, que eu esqueci mais uma vez, tá? É coisa rápida. Ô Lu, mas me tira uma dúvida. Eu consegui responder a sua pergunta? Conseguiu sim, as duas. Então... Obrigada. Então, tá bom. Então, beleza. Então, agora eu estou mais tranquilo. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Fique à vontade. Leia levantou a mão. Sim. A legenda, ela vai aparecer igual quando é da televisão mesmo, né? À medida que vai falando, vai surgindo, ou não, ela já aparece como a legenda tradicional. São duas perguntas, viu? Ou ou então aparece como a legenda tradicional, que já aparece a fala lá, deixa tudo que aconteceu lá, aí quando termina de acontecer, te retira. Deu para entender? Deu. Bora sistematizar mais uma vez as perguntas. Pode ser? Você pode fazer de novo só a primeira pergunta? Só fiz uma mesmo. Ah, Essa é a única. tá, beleza. A gente precisa entender, Léa, dentro desse processo, que o produtor, a gente vai encaminhar para ele o arquivo chamado arquivo SRT, tá? Como é que eu vou mandar para o produtor esse arquivo? Aí, por exemplo, se a gente for usar o Filmora exporta o arquivo em SRT. Se a gente for usar o Adobe Premiere utiliza também, né, a exportação do arquivo em SRT, assim como o Subtitle Edit. Ele também, enfim, envia dessa forma. O produtor, ele é o responsável por pegar essa legendagem, confiar no seu trabalho, tá? E pegar essa legendagem
e encodar. O que é encodar? Dentro do sistema do audiovisual, existem alguns equipamentos que pegam aquela informação, né, e transmitem aquela informação. Um vídeo, ele pode ter um formato 480p, 720p, 1080p, isso aí é encodar. É quando, né, aquele equipamento que é utilizado, ele facilita a configuração da qualidade, né, do filme. A mesma coisa acontece com a legendagem. Quando você escolhe, né, que você quer que naquela obra com o seu controle que tenha a legendagem, é um encoder que fica responsável de pegar aquela informação e transmitir rapidinho. Só que hoje, com a tecnologia, não existe mais encoder, existe algoritmo. Então, quando você seleciona, né, por exemplo, na Netflix, vou colocar aqui esse exemplo porque é o maior ali, né, o mais fácil de a gente aplicar. Ou quando você pega a Handsplay, por exemplo, aí vai lá e escolhe a audiodescrição, né, por exemplo, aí o algoritmo ele vai pegar aquela obra e vai pegar também a audiodescrição. E isso é questão de segundos, né? Então, antigamente, o encoder, ele pegava a legendagem e colocava. Só que eu não sei se vocês lembram que muitas vezes a legendagem demorava, né? Ou muitas vezes ela saía cortada, né? Não tinha tanta rapidez assim. Isso acontece quando tem cortes, quando tem vários probleminhas assim de rapidez, é quando tem o ao vivo. A legendagem ao vivo, por exemplo, ela tem o encoder ainda, não tem o algoritmo. Então, o encoder ele demora um pouco, né, muitas vezes, a codificar aquelas informações codificar e decodificar aquela informação que a gente está produzindo ali naquele momento. A gente está falando aqui especificamente de uma obra, ou de obras, de filmes, de séries, documentários, que não exigem o ao vivo, né? Que é algo assíncrono, que a gente tem tempo de pegar a obra, de estudar ela, de analisá-la, de ver 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário, né? E não ter margem de erro. Então, dentro desse processo, que a gente tem aqui de maneira mais confortável do que o ao vivo, né? Dentro desse processo aqui, é mais difícil ter erro. Por quê? Porque precisa passar por pares e também precisa passar por um consultor. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente vai legendar ali uma informação e aquela informação está cortada, é porque houve um erro de edição, ou porque houve um erro mesmo de legendagem, né? Ou porque houve um erro ali no arquivo que foi enviado. É erro, né? Já no encoder, não é considerado erro. Por quê? Porque, imagine, não tem uma pessoa escrevendo ali a todo momento, né? Pode acontecer de ter? Pode acontecer. No entanto, com as ferramentas que hoje nós temos, muita coisa avançou em torno da legendagem. Antigamente tinha, de fato, uma pessoa que ficava escrevendo em segundos, né? E muitas vezes poderia acontecer erro humano, né? Hoje o encoder ele já tem, né, uma facilidade de treinamento de palavras em que essas palavras que estão lá distribuídas, né, ele vai selecionando com base na sonorização feita. Tá? Então a gente precisa entender 2 pontos. O primeiro ponto é o que é um encoder, que nós temos o closed caption, que é utilizado, por exemplo, no Jornal Nacional. Eu estou colocando também como exemplo, né, na TV aberta, quando você liga a TV no Jornal Nacional, aí aparece a legenda ali, né, o closed caption, né, vai transmitindo a informação. E muitas vezes aquela informação pode sair picotada, pode sair cortada. Por que isso acontece? Por conta do encoder, né? E, tipo assim, fala muito rápido. E aí, né, a gente observa, por exemplo, William Bonner. Aí tem lá 2 pontos. Então, aquela palavra William Bonner já está registrada lá no encoder da própria TV aberta, né? Então, isso facilita quando tem algo já pré-programado, né, para o que não foi programado. E aí o próprio encoder ele faz essas questões. É uma questão técnica. A gente não precisa se preocupar com isso por enquanto, tá?
Por quê? Porque a gente não vai estar manuseando esse encoder, certo? Por que eu sei disso? Porque a gente na RenDisplay, para fazer a questão do algoritmo, a gente precisou colocar um encoder, né? Só para vocês terem a ideia. Mas, enfim, pensando, né, na possibilidade de também, em algum momento, ter algum evento ao vivo, né, que a gente precisa ter o encoder lá, vai que acontece alguma coisa, a gente, bora fazer algum evento ao vivo aqui na RenDisplay, né? Enfim. E a outra situação nós temos um produtor que tem uma obra, e essa obra especificamente, ela precisa da legendagem descritiva. A gente vai pegar e produzir esse arquivo para esse produtor. Tá? E aí, colocando o tempo. Lu, e uma coisa interessante que é importante frisar. Na IA, por exemplo, quando a gente vai fazer o serviço de SRT, né, de exportação daquele arquivo, e a IA ela coloca o tempo, né, o tempo exato da obra, né? Então, assim, é interessante. Foi uma coisa fantástica que eu gostei bastante, porque antigamente, quando eu tinha um Subtitle Edit, eu precisaria, inclusive, conferir o tempo, se o tempo estava exato, né, daquela informação. Então, antes eu tinha o tempo para conferir e também tinha para conferir a legendagem que foi empregada e a legendagem que foi criada naquele momento. Então, o trabalho, ele era um pouco mais desgastante, né, do que agora. Então, assim, uma boa ferramenta, né, do Filmora é que ele atribui a minutagem, a sequência de tempo, né, e é muito importante frisar isso. Então, assim, se quiser facilitar o trabalho em torno disso, pode se utilizar, mas é importante que o som, os sons, todos os sons de fala ou não, sejam de fato descritos, certo? Léa, eu consegui responder a primeira pergunta? Respondendo sim. Tem outra? Então, outra coisa é que, assim, eu sei que no momento eu estou focada nesse curso de agora, né? Mas você estava falando sobre o curso de consultoria. Aí, assim, eu acho que seria interessante participar até para saber o que é que o consultor vai cobrar. Aí você falou que só era pessoas ensurdecidas ou surdas, né? É assim, igual no meu caso. Eu sou DA. Aí eu seria o requisito ou não eu teria que ter um grau de ensurdecimento? Exatamente, tem que ter um grau e vai ter alguns requisitos que a colega vai colocar, entendeu? Assim, ela vai ter toda a autonomia, eu não vou, o que ela decidir que vai fazer, eu estou aqui para apoiar ela, para ajudar ela, tá bom? Mas, assim, eu não sei. E, assim, a ideia é que, de fato, a gente tenha uma aproximação de dois profissionais. Vocês, como legendadores, né, junto da gente aqui, com a gente, né, e tendo uma relação próxima com os consultores. Então, qual é a tua visão, qual é a tua percepção em torno daquela obra e do consultor? E aí, quando você diz assim, não, tá aqui essa obra, eu fiz aqui com todo o cuidado, com todo o carinho. Aí o consultor chega para você, tá errado. Não é assim, não. Isso tem que acontecer. Isso é muito importante para o nosso crescimento, inclusive, entendeu? Mas tipo assim, a gente está numa sociedade que a todo momento rápido, precisa ser algo bem rápido. Mas quando a gente fala de acessibilidade e de inclusão, a gente precisa fazer, beleza, com rapidez, mas também com muita seriedade e com muito respeito. Como a gente está sempre, agora, né, pensando que estou me incluindo como vocês, a gente está no estágio inicial, assim como uma criança está em um estágio inicial, a gente vai caminhar aos poucos até a gente soltar as mãos, né, e vocês caminharem sozinhos e sozinhas, tá? Oi, Lu, não, desculpa, Lu. Meire levantou a mão, aí depois Lu, pode ser? Acredito que é mais curiosidade, né? Quando as colegas colocaram aqui pontuação, né? Que você deu o exemplo de, oi, tudo bem, você tem a liberdade de colocar o ponto de exclamação, ou só um oi, tudo bem. Eu entendi assim, poderia ser um ponto final, pela expressão, a entonação.
Agora, a questão de dicção, por exemplo, tem aquela pessoa que fala, fala sem pausa, acelerada. Na legendagem, a gente respeita a fala da pessoa ou a gente respeita a ordem da ortografia, a gramática? Eis o BO. Por quê? Muitas vezes, Miri, quando a gente pega uma obra, uma entrevista, né? Recentemente a gente pegou uma obra de uma pessoa com 92 anos, a história de Marina. Marina, né, ela viveu uma espécie não, foi um trabalho análogo à escravidão, né? E ela quando ela vai falar, você não consegue entender o que ela está querendo dizer. E aí é aí que entra, né, o diálogo com o produtor, porque o produtor, quando ele está gravando ela, ele entende, ele sabe o que ela está querendo dizer, porque está um áudio mais limpo, né? Então, talvez na legenda a gente está escrevendo, oxi, ela está querendo dizer o quê? Tá. Eu, por exemplo, gastei exatamente 12, 13, não, 23 dias. Eu demorei 23 dias para fazer a legendagem, né, da fala de Marina. Por quê? Porque requer uma sensibilidade para entender, por exemplo, o que é que ela está querendo dizer, o que é cafuçu. Cafuçu, que eu achei que cafuçu, o que é cafuçu? Entendeu? Para entender o que palavra é essa, como escrever essa palavra, sabe? Então enfim, é complexo isso que você traz, e com a rede de apoio fica muito mais tranquilo, porque quando você ouve, você está com a audição viciada. Quando você pede para uma outra pessoa ouvir, e a pessoa ouve também com uma outra perspectiva. E aí, não, eu entendi dessa forma, eu entendi assim. E aí é aí que acaba a gente construindo, entendeu? Um direcionamento em torno da legendagem descritiva, quando tem um áudio, né, não tão limpo. Mas quando o produtor ele já manda o arquivo, né, na legendagem, então você só ajustar, né, a partir da LSE, entendeu? Mas essa pergunta, não sei se vai ser respondida no material, mas eu acho que é interessante a gente poder pensar, né, nessa possibilidade de inserção no manual. Quando acontecer isso, consultar, conversar, e é uma equipe multiprofissional de fato, certo? Lu, fique à vontade, viu? Licença, eu queria só fazer um comentário, porque assim, quando você trouxe, né, a questão da consultoria da pessoa com deficiência auditiva, porque quando a gente faz a audiodescrição, a gente trabalha sempre com a pessoa que é deficiente visual. Então, e é muito bom, porque enriquece o trabalho, porque a gente faz realmente junto. Então, assim, às vezes faz e apresenta e discute, e às vezes constrói junto mesmo, né? A audiodescrição vai discutindo e fazendo, assim. Eu trabalho junto com a Elaine, que é uma consultora do Consultores Brasil, e eu sou muito grata, porque a gente aprende muito quando a pessoa, né, que é consultor, traz a visão dela, né, para o trabalho que a gente faz. É muito bom. E a gente não se sente sozinho quando trabalha. É muito bom. E eu fiquei feliz porque aqui vai ter a mesma coisa, né? A gente vai trabalhar em parceria. Exatamente. Luí, você traz algo muito, muito massa também, porque assim, eu apanhei bastante, tá? Em relação à acessibilidade, eu apanhei bastante. Na época, quando eu iniciei foi 2000, eu caí, né? Eu disse, eu vou tentar fazer aqui uma audiodescrição, bora ver se eu consigo fazer. Enfim, eu fiz, né? E aí, David, ele acaba, né, ouvindo, David é de Salvador, né? E aí ele vai ouvir, porque vai consumir, né? Além de consultor, também é um consumidor, então é importante a gente ter, de fato, ao lado, né, um grupo de apoio. Eu acho que é isso.
né? E aí, quando o David ele vai prestigiar, vai consumir a obra, ele manda uma mensagem, né, bem pesada mesmo, cara. Isso aí não é audiodescrição, velho. Entendeu? Isso aí, o que você está fazendo aí é um desrespeito. E Paul começou a falar. Aí eu, beleza, massa. Como é que eu posso melhorar, né? Aí, esse problema aqui é de roteiro. Aí lá vai eu, na época, fazer um curso de roteiro, né? Roteirista. Aí fiz, né, o curso. E assim, eu hoje, por exemplo, não me atrevo a fazer, por exemplo, o caminho da audiodescrição, né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu não tenho, né, consultores ao meu lado de audiodescrição. A gente tinha na época, mas não era, a gente achava que era um audiodescritor, mas não era audiodescritor, a gente achava que era um consultor. Né? Ele falava que era um consultor e tal, era do interior, e aí a gente acabou, né, confiando, enfim. Então, recentemente a gente recebeu um e-mail, né, de uma pessoa querendo tatuar como consultora. Achei interessante. Eu preciso fazer uma reunião com ela e tudo, porque, de verdade, como a gente quer entrar nessas ações de serviços de acessibilidade, né, a gente precisa agora entender duas coisas. A Handsplay, ela nasce como uma plataforma para surdos e ensurdecidos, né? Não é uma exclusão para pessoa cega, e para baixa visão não é. Por quê? Porque a gente não tinha, na época, né, pessoas com a gente para fazer audiodescrição. Então, a gente tinha a nossa vertente de Libras, né? Então, assim, não impede lá na frente de as nossas obras, né, terem audiodescrição, né? Não impede. Então, por exemplo, a gente quer que nós tenhamos obras com personagens surdos, né? A gente quer obras com intérpretes de Libras. Então, nesse estágio inicial, a gente está pensando Libras, a gente já pensou e está estruturando, LSE, a gente já pensou e está iniciando, né? E audiodescrição, aí é algo também para médio prazo, né? Eu acho que é um processo, né? E também eu entendo que a gente precisa o mais rápido possível atender as pessoas também, né, de baixa visão, com cegueira, mas também a gente precisa também ter uma responsabilidade financeira, né? Porque se a gente está querendo empregar nossa mão de obra, a gente precisa também receber o recurso pelaquela mão de obra empregada, né? Então, assim, eu tenho consciência de classe, né? A gente está aqui, né, do ponto de vista do trabalho para o audiovisual e precisa também sobreviver. Então, a ideia principal nossa é essa, né? Contanto que a gente está tentando alguns projetos, né, federais, emendas parlamentares, né? Justamente para que a gente possa ser pagado no próprio bolso ali mesmo, né? Porque hoje, por exemplo, muitas vezes acontecem recursos meus, né, sendo direcionados para que a gente possa assegurar, né, essa ação, tá? Eu não sei se eu consegui também responder, né? Mas eu achei muito massa hoje o nosso encontro, porque assim, foi algo de pergunta e resposta. Eu estava planejando uma coisa, né? E aí eu consegui adaptar, a gente é adaptável. E assim que terminar aqui esse encontro, eu vou passar as primeiras 15 páginas do manual para que vocês possam analisar, tá? O manual já está pronto, só que eu precisei fazer algumas adequações em relação à imagem, né, a algumas atividades que a gente, né, criou, a gente empregou, e eu gostaria muito que vocês utilizassem o grupo também para interagir, tá? Então, são atividades simples, mas que vão fazer uma diferença enorme, né, nesse processo inicial do curso. Tá bom? Kedson levantou a mão. Isa, boa tarde de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Me perdoe a minha ignorância até então. Fique tranquilo, rapaz. Eu estou ouvindo as discussões aí da colega Luciene, já tem uma Luciane, desculpa, que tem uma ampla experiência com autodescrição, inclusive ela trabalha com algumas plataformas que eu, até então, para mim, até hoje, eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Filme, alguma coisa aí, que eu não sei nem falar o nome, que ajuda na descrição, que ela falou, que ela citou. Para mim é completamente estranho.
Então, eu ainda estou perdido, igual bala em boca de banguelo. Eu não sei nem para que direcionamento eu vou, mas a minha disposição em continuar está sendo muito grande. Agora, eu preciso ainda entender, de fato, quais são as nossas atribuições com relação à audiodescrição. Eu estou ainda perdido, completamente. Me perdoe, mais uma vez, a ignorância. A gente está aberto a novos caminhos, nas novas trajetórias, e eu estou aqui pronto para isso. Agora, ainda para mim, ainda está bem complicado, bem confuso. Eu entendi, Ketson, entendi a sua angústia, né? Isso. Primeiro, assim, audiodescrição é uma coisa, legendagem descritiva é outra coisa, certo? Audiodescrição é para cego e para baixa visão, certo? Legendagem descritiva na minha cabeça, exatamente. Legendagem descritiva é para ensurdecido. Talvez na sua realidade em Vitória da Conquista, a gente precisa agora olhar de maneira em 360 graus. No Brasil, nós temos mais de 10 milhões de pessoas surdas, certo? Então, perceba, se a gente tem mais de 10 milhões de pessoas surdas, os ensurdecidos estão também nesse quantitativo, tá? Você, como Nayana, como Rosimeire, atuam como intérpretes libras para surdos que muitas vezes não têm o domínio da língua portuguesa. Verdade. Beleza? Então, para esses surdos, não tem talvez sentido a legendagem, mas tem um sentido a libras. Mas tem uma gama de pessoas ensurdecidas, né, que dominam a língua portuguesa. E que, quando vão assistir a obra, não tem, só tem uma legendagem que não identifica quem é o personagem que está falando. Imagine, tá, que você vai assistir a uma obra, talvez fique mais fácil se a gente observasse uma obra legendada, mas deixa eu mandar para vocês o manual, que vocês vão poder identificar isso com mais tranquilidade. Imagine que você vai assistir a uma obra, um filme, uma série. Você ligou a TV, assistiu, e aí tem uma legenda, certo? Essa legenda não tem personagens, não tem identificação de personagens. Quando você assiste e você... como é que um surdo ou uma pessoa ensurdecida está olhando essa informação? Está olhando apenas um texto. Quem é quem que está falando? Não sabe. Passou uma moto buzinando. Não, na obra está lá. A gente ouve uma buzina, né? Alguém buzinando, apressado, e apressando a pessoa para sair, né? A pessoa ensurdecida sabe disso? Então, né, a legendagem descritiva vai entrar nesse caminho, nesse direcionamento, tá? Então, é só para a gente dar nome, de fato, ao que é para ser dado. Audiodescrição é uma coisa, legendagem descritiva é outra coisa, e Libras é outra coisa. Sim. Aqui, a gente está pedindo para vocês limparem um pouco da Libras, né? Tirarem um pouco da audiodescrição e ir para a legendagem descritiva. A gente vai acabar, em algum momento, levando um pouco do conhecimento de cada um, porque acaba se assemelhando em alguns aspectos. No entanto, são coisas totalmente diferentes. Então, eu vou pedir para vocês se desintoxicarem da área de vocês, da nossa área, tá? Para ir para esse foco da legendagem, tá? Eu entendo que é pouco tempo, né, desse nosso encontro, mas é algo que a gente vai ficar por mais tempo. Então, vocês podem, em algum outro momento, Isa, bora fazer uma reunião? Bora fazer uma reunião, tá? Depois que passar os quatro encontros que a gente tiver, o diferencial é que vocês vão ter um suporte aqui diário, né? Deparou com a informação, deparou com a obra. Onde é que eu vou encontrar esse apoio, né? Minha legendagem tá beleza? Então, posso contar com os serviços dos consultores da Mons Tagarelas? Pode sim, entendeu? Então, assim, eu acredito que e a gente consegue colocar os pareceres, né, encaminhar, né, eu quero muito também apresentar a Carol para vocês, tá? Para ela também trazer um pouco da experiência dela, tá? E vai ser fantástico, né? Vai ser fantástico. Ela não está no grupo da legendagem, né? Ela está no outro grupo comigo,
né? E não só a Carol, mas também tem outros colegas, como a professora Renata também está com a gente. E o nosso foco, de fato, né, é construir um grupo de apoio em que a gente possa confiar nesse grupo, né, e para realizar atribuições, né, assim por diante, tá? Terminando esse nosso encontro, e eu vou fazer esse direcionamento do manual. E aí eu gostaria muito que vocês, essa semana, dessem uma lida e também dessem uma observada nos 2 vídeos, né, nas 2 atividades iniciais desse material, né, para que vocês possam compreender inicialmente, para não confundir muita coisa. Então, se apeguem ao que vocês têm, né, para que a gente possa ir construindo também gradativamente os outros materiais. Pode ser? Cadson, eu não sei se eu consegui te responder inicialmente assim, mas se surgir qualquer dúvida, fique à vontade para mandar no grupo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bem aberta, né? E assim, eu tenho uma escuta ativa. Se vocês levarem para mim sugestões, eu vou, né, considerar, eu vou analisar para tentar atender, certo? Fiquem à vontade. E peço desculpas para que eu não consegui responder ainda. Algumas pessoas mandaram mensagem, né? Eu não consegui responder ainda, mas eu vou responder. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta para hoje, assim, especificamente? Não? Ficou com gostinho de quero mais, né? Então, eu vou, assim que eu terminar aqui, já vou mandar para vocês lá no ambiente. Eu vou só mandar uma mensagem para algumas pessoas para saber se vão continuar no grupo, né? Porque se elas não forem continuar, eu vou precisar tirar do grupo e aí eu envio os materiais para vocês. Tá bom? Então, me dê até umas 4 horas, 4h30 mais ou menos, que é o tempo de eu conversar com o pessoal, com todo mundo. Tá bom, pessoal? Vamos tirar um print do nosso encontro de hoje. Depois eu vou fazer uma pesquisa, assim, né, de maneira anônima mesmo, né? Eu vou depois mandar para vocês um formulário para que vocês possam responder em torno do que vocês, inclusive, gostariam de ter, né, dentro desses encontros, né? O que é que vocês esperariam, né? Vocês achavam que era uma coisa, acabou sendo outra. Enfim, é importante vocês falarem para que a gente possa melhorar cada vez mais. Oi, Clara, tô vendo você aqui. Ed também. Bom ver vocês. Tá? Vamos tirar um print? Eu falo demais. Se vocês deixarem, eu vou até. 1, 2, 3. Aí. Deixa eu ver. Fui. Aí, pronto. Beleza. Aí, então, tá certo. Então, é isso, né? Espero que vocês também descansem, né, nesse final de semana. Bem, quem puder descansar, tem muita gente que vai trabalhar também, né? Mas qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Não esqueçam disso, o que eu puder fazer, o que eu puder tá aí presente de vocês, mesmo distante, eu vou estar ali, tá bom? Só peço desculpas de ontem para hoje, que realmente foi uma loucura aqui. Tô indo para a Serrinha, dar um suporte lá para o pessoal, né, na área de surdo-cegueira, e aí tá uma correria de ir e voltar. Mas vai dar certo, é tudo no tempo certo. Vai descansar, homem, pelo amor de Deus, é aniversário dele hoje, ele trabalhando. Parabéns para você. Quem tem que descansar esse final de semana é você, Aiza. Obrigado, Tô mandando Duda. aí descansar, você que vai descansar. Opa, então isso vale um parabéns. 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 Feliz dia. Obrigado, meninos. Obrigado mesmo Legal. pela consideração. Tá? Obrigado. E é isso. Vamos caminhar que vai dar certo, né? Um beijão para vocês, tá? Beijo. Fiquem Parabéns. bem. Obrigado. Tchau, tchau.